No próximo dia 12 de dezembro, Curitiba realiza eleições aí para o período de 2021 a 2023. E aqui no 12 Esportes, nesse vídeo especial, a gente faz a nossa segunda entrevista com os candidatos à presidência. Nosso bola da vez é o Renato Folador, que concorre pela chapa Curitiba Ideal. Ele vai disputar os votos de cerca de 5.000 sócios com o atual presidente, o Samir Namur, e com o João Carlos Vialli. E quem também está com a gente aqui na entrevista é o Daniel Malucelli, editor lá do 12 Esportes. Folador, primeiro, muito obrigado aí pela participação. Queria dizer que você vai ter 45 minutos para colocar suas ideias e explicar para o torcedor e para o sócio do Curitiba por que você deve ser eleito no próximo dia 12. Queria começar perguntando para você, Folador, no mês de fevereiro de 2019, você deu uma entrevista ao nosso colega Júlio Filho e você disse a seguinte frase: é mais fácil administrar o Curitiba do que uma padaria. Eu queria saber se você continua com esse pensamento, se você não acha que esse pensamento é um pouco simples para tratar de um clube do tamanho do Coxa. Inicialmente, boa tarde, Fernando, Daniel, todo o pessoal do 12 Esportes. É uma alegria eu estar aqui, porque, na verdade, vocês me dão espaço para falar com toda a torcida do Curitiba. Indo direto à resposta, na época eu quis dizer que, pelo fato de eu já ter jogado futebol, de eu ter uma experiência muito grande de vestiário, entre o meu período de amador, de profissional e de categorias de base, são quase 30 anos, e que isso facilita muito o entendimento do core do clube, da atividade principal, enfim, ao que ele se dedica, que é o futebol. E eu disse que era mais fácil administrar o Curitiba do que uma padaria, em função também da minha experiência empresarial, da minha experiência como executivo, como CEO, como presidente de empresa, que tem atividades muito mais complexas do que um clube de futebol. Por exemplo, eu criei o Fundo de Pensão da Itaipu Nacional, a Paraná Previdência, a Amazon Prev, dezenas de fundos no Brasil e no exterior, aonde você tem diferentes áreas do conhecimento que têm que ser administradas, como matemática financeira, ciência atuarial, investimentos em diferentes mercados e diferentes produtos, conhecimento em previdência, em recursos humanos. Você faz projeções e planejamento que duram décadas, quer dizer, você tem que tentar minimizar o erro no longo prazo, porque quanto mais você acertar as suas projeções, e aí vem economia, vem mercado financeiro, mais real vai ser aquela aposentadoria com a qual o trabalhador, o segurado que contribui, sonhou. Então, realmente, para quem tem a minha experiência e para quem tem a minha vivência de futebol, é muito fácil administrar o Curitiba. Agora, eu fiz uma correlação e, na verdade, conversando com o meu G5, o Marcelo Almeida, que hoje é padeiro, e que eu me orgulho muito de tê-lo na chapa comigo, não é tão fácil administrar uma padaria, mas o Curitiba, com certeza absoluta, eu tenho certeza de que o meu conhecimento, a minha história profissional somada à do meu G5, que na verdade a gente chama G6, com o apoio que a gente tem do ex-presidente, né, Wilson Ribeiro, eu tenho certeza absoluta que vai ser fácil. E digo mais ainda, em qualquer clube de futebol, em qualquer empresa, mesmo na nossa família, quando você administra uma das coisas mais importantes, que é o orçamento, né, que são as finanças, você tem algumas alternativas para melhorar o teu orçamento ou para equilibrá-lo. Ou você aumenta a receita, ou você melhora o gasto. Eu acho que no Curitiba, a minha primeira ação, e que vai ter muito sucesso, vai ser gastar melhor. Porque não tem cabimento você contratar 56 jogadores e dos 56 só 5 aprovarem. Hoje você tem tecnologia, tem softwares de avaliação para captação de jogadores. Independentemente disso, você tem uma gama muito grande de jogadores do Curitiba que amam o clube, tanto amam o clube e a cidade, que depois de pararem de jogar futebol, ficaram residindo aqui e que
poderiam ser utilizados com o olhar clínico, com a experiência deles, para associado a esse software, né, de avaliação e de performance, você minimizar o erro. Então, eu tenho certeza absoluta que eu vou melhorar muito o gasto do Curitiba, independentemente das novas fontes de receita que nós vamos procurar. Eu vou começar perguntando sobre futebol, né? Porque o objetivo final de qualquer clube é o resultado esportivo. Qual é a sua ideia de técnico, de elenco e mais? Você acha que é capaz de montar um time competitivo em Série A no clube atualmente que tem uma dívida, segundo o Conselho Fiscal, de mais ou menos 270 milhões? Veja bem, Daniel, quando nós nos propusemos a comandar o Curitiba, é óbvio que nós buscamos fazer o planejamento estratégico. Como eu disse para você, eu sempre fui um estrategista de longo prazo, até por minhas atividades profissionais, né, na área de finanças e de previdência, e eu não acredito em empresa, em clube, em instituição que não tem projeto. E nós fizemos um projeto para pelo menos 15 anos. Este projeto estratégico do Curitiba, ele muda toda a forma de administração, de gestão de um clube de futebol no Brasil. Para você ter uma ideia, aquela figura ilustre e poderosa do diretor de futebol não existe no nosso organograma. Nós achamos que o grande problema do Curitiba nos últimos anos foi o problema da terceirização do futebol. Você tinha um G5 que não entende de futebol e este G5 contrata e dá todos os poderes para um diretor de futebol que acaba interferindo não só na equipe que foi contratada, no treinador, como acabou interferindo, inclusive indicando gente para o departamento financeiro. Então, isso é um absurdo, você terceirizar uma gestão estratégica que deveria estar na mão do G5. Mas qual é o problema? É que o G5 não entende de futebol. Se eu jogar uma bola de vôlei, uma bola de futebol para o Samir, ele é capaz de chutar a bola de vôlei. Então, você terceiriza para o Pastana e o Pastana faz esse absurdo de ter uma taxa de erro de 90%. Para minimizar isso, o que nós fizemos? Nós acabamos com a diretoria de futebol. Nós temos 3 coordenadorias. Uma coordenadoria de captação, uma coordenadoria de avaliação e preparação e uma coordenadoria de performance. Essas 3 coordenadorias terão o mesmo nível hierárquico e vão ter que falar entre elas. Serão constituídas por profissionais de alto calibre no futebol brasileiro e, acima de tudo, terão uma incumbência que nunca houve. Todos serão responsáveis por todas as categorias, desde o profissional até o sub-11. Por que isso? Porque, normalmente, nos clubes, o treinador de profissional, e nós temos um exemplo claro, que foi o Barroca, ele não assistiu um treino ou um jogo de nenhuma categoria de base. Antes dele sair, nos últimos dias dele como treinador, ele trouxe esse lateral Jonathan, nós tendo uma joia na categoria de base, que é o Natanael. Então, é importante que esses 3 coordenadores eles administrem com o mesmo profissionalismo, com a mesma metodologia e uma gestão participativa, uma gestão conjunta de todas as categorias de base. Isso, inclusive, vai facilitar diríamos assim, a transição de um jogador de uma categoria menor para uma categoria maior e principalmente para o profissional. Até porque nós usaremos ex-jogadores ligados à confraria desses atletas do Curitiba, obviamente os que têm capacidade e conhecimento, para auxiliarem com o olhar da experiência, com o olhar da maturidade, para preparar essa transição. Então, isso é uma diferença radical do que nós falamos. Acima dessas 3 coordenadorias, nós vamos ter um diretor executivo que vai ser a ponte com o G5 ou o G6. E, na verdade, o G6 vai funcionar como em qualquer clube, como um conselho de administração. Ele vai participar das grandes decisões estratégicas e vai ser a palavra final, democraticamente, né, com votação. Este diretor executivo vai trazer todas as opiniões dos coordenadores e subcoordenadores e nós vamos tomar a decisão final. O G5 não abre mão de ser a decisão final nas contratações maiores e especialmente no que diz respeito ao futebol, jogador e treinador. Com relação ao treinador, acabou
na nossa gestão, a figura do treinador que traz um pacotinho. Ele pode trazer 1, 2 auxiliares, mas o restante vai ser comissão do Curitiba. Mais do que isso, esse treinador vai passar pelo mesmo processo de avaliação. Ele tem que ser um treinador moderno, que não abdique da tecnologia, ele tem que ser um treinador que saiba trabalhar em grupo, que saiba trabalhar em equipe, e ele tem que ser um treinador que saiba trabalhar com a equipe que ele for colocada nas mãos. Ele vai poder sugerir contratações? Vai, mas o poder dele vai ser o mesmo dos coordenadores, vai ser o mesmo do presidente do clube. Eu também vou poder indicar jogador, só que ele vai ter que passar por toda essa peneira. E você falou se a gente teria condições de criar uma equipe competitiva. Veja bem, Daniel, no final de fevereiro terminam quase todos os contratos. E o Curitiba vai ter uma folha não zerada, porque tem jogadores das categorias de base, mas a maioria dos jogadores não vai ter contrato mais com o Curitiba. Então, nós vamos poder fazer todo esse trabalho de captação, de avaliação, partindo praticamente do zero. O nosso grande problema é de 17 de dezembro ao final de fevereiro. Porque aí nós temos que ter sensibilidade, nós temos que ter sabedoria para aproveitar o que de bom estiver sendo feito, para não estragar o vestiário e o ambiente do plantel, se o plantel, por exemplo, estiver numa fase boa. Hoje, você sabe, há uma grande equivalência entre as equipes, tanto na parte de baixo como na de cima, e 3 vitórias consecutivas já colocariam o Curitiba numa situação de Sul-Americana. Então, eu mandei até um recado para os jogadores e para o treinador. Caso a gente venha ganhar a eleição, mostrem futebol para nós. Mostrem capacidade técnica, mostrem capacidade tática, que nós vamos analisar com absoluta isenção. E com certeza absoluta, quem tem talento, quem tem comprometimento com o clube, quem sua camisa, quem sabe que tem dia para jogar e tem dia para correr, aquele dia que você não está muito bem, nós vamos prestigiar. Agora, é óbvio, se o clube continuar com as atuações que está tendo, nós vamos ter que mexer alguma coisa quando assumirmos em 17 de dezembro. Rolador, 2 coisinhas. Eu queria saber, você citou essas coordenadorias aí que seriam aí implantadas no Curitiba. Quero saber se você tem nomes que você está negociando para esses cargos e se você pode revelar o nível de atuação, se são conhecidos no mercado ou não são. E aproveitar, queria saber, a gente sabe que o Curitiba hoje está nessa briga contra o rebaixamento, é possível que esteja brigando até o final do campeonato assim. E eu gostaria que você explicasse o que muda no planejamento da chapa Curitiba Ideal, um cenário de Série A e o que muda num cenário de Série B. Porque a perda, principalmente da receita de televisão, é brutal e afeta, imagino que, o planejamento inteiro de vocês. Você tem o plano A e você tem o plano B. Com certeza absoluta. A primeira pergunta que você fez, Fernando, foi com relação a nomes para aquelas coordenadorias e do diretor executivo. Beleza. Então, este diretor executivo é uma pessoa com quem nós estamos conversando há 6 meses. Essa é a função talvez mais importante, é o elo de ligação entre a prática e a estratégia. E este personagem, ele tem que ser um personagem multidisciplinar. Ele tem que ser um personagem que entenda de futebol, mas que seja também um administrador, que saiba discutir numa reunião a gestão da marca do clube, que saiba discutir com um patrocinador. Ele tem que estar a par e saber pelo menos analisar um balanço do clube. Ele tem que saber um pouco de capital humano para que ele possa, enfim, coordenar uma equipe que esteja à frente dos diferentes setores da agremiação. Nós estamos conversando, é um nome nacional e internacional. Ele já aceitou vir trabalhar com o Curitiba, só eu não posso te adiantar, Fernando, porque essa é uma das grandes novidades que a gente vai trazer para a torcida. Da mesma forma que nós conversamos e já discutimos vários aspectos, por exemplo, se fica na Série A, se fica na Série B, qual que é a nossa forma de atuação a partir do dia 17 de dezembro.
Da mesma forma, nós estamos conversando com esses coordenadores. E esses coordenadores, né, alguns já estão escolhidos, e eu digo para você que são pessoas também muito conhecidas no futebol brasileiro, inclusive com passagem pela seleção brasileira. E uma coisa que você disse, aliás, que o Daniel me colocou, é que quando você pega um clube zerado de contratos, quer dizer, você, na verdade, você pode substituir aqueles que foram embora por melhor qualidade. E nós estamos vivendo, infelizmente, um período de pandemia onde o mercado futebolístico mudou radicalmente do ponto de vista financeiro. Então, enormes contratos que a gente tinha conhecimento praticado por clubes que têm uma também enorme cota de televisão, como o Corinthians, como o Flamengo, como o próprio Palmeiras, os contratos diminuíram muito. E eu digo para você que é possível, sim, a gente partindo do zero. Eu não vou falar do passivo trabalhista, isso é outra coisa. Eu estou falando do orçamento para você manter a equipe atual jogando dentro dos padrões financeiros praticados no mercado brasileiro. E no médio e longo prazo, a nossa intenção é você prestigiar muito as categorias de base, quer dizer, no próprio planejamento estratégico, nós já mostramos isso. Não fica só no discurso de chapas passadas, vai ser na prática, porque o coordenador do profissional vai ser coordenador também em cada uma dessas áreas do sub-20, do sub-17, do sub-15, né? E nós temos certeza que será uma nova forma de gerir o clube, principalmente com o que eu acho que é o grande drama de todos os clubes do Brasil hoje, que é a falta de critério na contratação de jogadores e de treinadores. Quer dizer, como é que você contrata um treinador a cada 3 meses? Você contrata um treinador, vou falar um exemplo até mais claro de um jogador, você contrata um jogador hoje por 2 anos. Se você contratar por 1 ano, depois de 6 meses ele pode fazer um pré-contrato com qualquer outro time. É o problema do Galdesani no Curitiba, lá atrás, que explodiu nos primeiros meses, o Curitiba teve que pagar o que ele quis para renovar o contrato, e um contrato mais longo. Então, os contratos são de 2 anos. Mas, na verdade, o longo prazo no futebol é 3 meses. Em 3 meses, o jogador teve a oportunidade de jogar mais de uma dezena de partidas. E você já sabe qual é o talento, ou se não tem talento. A opção que normalmente erram nas contratações, ou você empresta esse jogador, ou você manda embora. Você manda embora, você cria o passivo trabalhista, que é o grande problema hoje do Curitiba, que nasce, o problema financeiro do Curitiba nasce na má contratação de jogadores e treinadores. Renato, só sobre a mudança de cenário Série A e Série B que você ficou sem. Eu acredito. Me perguntaram o que tem de bom a gestão do Samir, né? Tem o Wilson, tem o Sabino, tem o William Matheus, tem o Giovanni Augusto. Me agradou muito a última partida do Matheus Oliveira, tem o Robson. Na verdade, você tem talentos dentro do Curitiba. Você tem o próprio Matheus Galdesani, e eu acho que como nós não vamos poder contratar jogadores, uma nova mentalidade, uma nova motivação no vestiário, um projeto de longo prazo, que essa vai ser a diferença, nós temos condição de ficar na Série A. Entretanto, se formos na Série B, nós desenvolvemos um planejamento estratégico para a Série B. Obviamente, as alegrias que a gente quer dar para a torcida do Curitiba, nós vamos descer de um patamar superior para um patamar inferior, quando nós podíamos sair já num patamar de Série A, e eu digo para você, em 1 ano nós conseguiríamos mostrar resultados visíveis, no que diz respeito à qualidade de plantel, a treinador e principalmente a competitividade da equipe. Mas todos os estudos estão prontos para ambos os cenários. Falador, eu queria te perguntar sobre o seguinte: o seu pai foi um ídolo do clube, o Renatinho Falador, você foi atleta, também já participou até, não da diretoria, não integrou o membro de G5 do Bacelar, mas esteve em um determinado momento em contato com a diretoria. Como consultor. Isso, como consultor. Eu queria te perguntar o seguinte: você mesmo citou aqui durante a entrevista que o futebol ele
tem mudado muito e o cenário financeiro com a pandemia também mudou. O que você fez para se atualizar em relação a esse mundo financeiro do futebol, que ele tem aí as suas nuances e diferenças de outras áreas? Com relação ao futebol como esporte, eu acompanho diariamente, né? Se você me perguntar o que aconteceu ontem, eu leio diariamente, porque como na minha atividade profissional eu sou obrigado a me manter informado sobre economia, sobre os diferentes setores, né, de atividade empresarial no Brasil, e como o futebol sempre foi a minha paixão, eu também me atualizo com relação ao que diz respeito ao futebol. Mas há algum tempo, nós estamos fazendo esse planejamento há 3 anos. Durante esses 3 anos, e mais especificamente nos 2 últimos anos, eu tenho falado com muitos coordenadores de avaliação de grandes equipes do futebol brasileiro, do Internacional, do Flamengo, de outros clubes muito grandes no Brasil, e eu tenho acompanhado como que são feitas hoje as avaliações, quais os softwares de gestão que existem. Independentemente disso, o meu sobrinho, ele está há 16 anos jogando futebol de salão na Itália, inclusive participando da seleção italiana. E isso me possibilita, de todos os estudos que ele faz lá e as observações do que está sendo praticado no Roma, do que está sendo praticado na Juventus, do que está sendo feito no Milan, a gente tem estudado há bastante tempo. E no que diz respeito a uma coisa que é, vamos dizer assim, importantíssimo no futebol, que é o patrocínio, eu digo para você que, como eu trabalhei com investimentos 34 anos da minha vida e continuo trabalhando, o investidor, quando ele vai investir numa empresa, num clube, numa propaganda de televisão, o que importa é a credibilidade do produto e dos gestores. Eu tenho certeza absoluta que a hora que eles analisarem o currículo, mas mais do que o currículo, a história profissional de todo o meu G5, o que não vai faltar é credibilidade, porque o patrimônio que nós temos é essa credibilidade construída ao longo de décadas de trabalho, cada um em suas áreas, né? Quer dizer, na área empresarial, o Juarez na área de logística e de importação e exportação, eu na área de finanças e de previdência, o Osíris, um profissional liberal com um trabalho social maravilhoso, que ele faz há muito tempo, atendendo de graça, como no consultório dele, esportistas de várias áreas do esporte. O próprio Glenn, como um profissional que foi diretor do Santander, que é um expert do mercado financeiro. Então, nós temos sim currículo para levar essa credibilidade para o investidor. Mas mais do que o currículo, nós temos network. Hoje, o fundamental em qualquer setor de atividade, em qualquer setor, né? É network, é você ter relacionamentos, é você poder pegar o telefone, ligar para uma pessoa e ela te atender na hora, saber quem você é, porque ela já falou com você e muitas vezes em diferentes situações. Eu diria para você que esse é o nosso trunfo, nós temos certeza absoluta que a credibilidade que nós temos, que a experiência e principalmente o network vão fazer com que o clube receba investimentos num gradiente crescente, né? Obviamente, nós vamos ter que fazer o nosso trabalho, que é o quê? Que é mudar a gestão radicalmente. Uma vez eu falei em terra arrasada, as pessoas interpretaram errado. É terra arrasada no sentido de gestão. Vai mudar tudo, porque nós não concordamos com absolutamente nada no que existe de gestão no Curitiba. E as pessoas olhando o nosso trabalho, olhando que nós estamos montando uma equipe competitiva e que vamos, se não num primeiro momento, mas num segundo momento, voltar a ganhar títulos e dar alegrias para a torcida, obviamente que nós vamos conseguir recursos de patrocinadores para o clube. Rolador, aproveitando que você citou nomes aí do seu G5, muitos torcedores eles ficam na expectativa. Você tem um cara como o Marcelo Almeida no seu G5, que é dono de uma das maiores fortunas aí do estado. Você também tem uma ligação forte com o empresário Joel Malucelli. Os torcedores gostariam de saber se existe alguma possibilidade de investimento desses nomes do G5 direto no clube,
Ou você citou networking e tal, como que vocês vão fazer investimento? Vão trazer investimento, mas investimento direto de nomes, empresários que vocês conhecem, isso é uma possibilidade real? Veja bem, eu não vou tirar um centavo do meu bolso para colocar no Curitiba. Nenhum de nós vai. Porque se nós fizéssemos isso, nós mostraríamos que somos incompetentes como gestores. É que nem você pegar uma empresa falida ou uma empresa em péssima situação e você não saber o que fazer com ela. Ao contrário, todos nós temos experiência de como recuperar uma empresa de novo lucrativa e competitiva. Então, o nosso trabalho, quando eu falo em profissionalização, passa por isso. Acabou aquela história amadorística de você ir buscar torcedor para o torcedor, comprar jogador, para colocar dinheiro dentro do clube. Mas, por outro lado, as pessoas que você falou, que estão me apoiando, um Geninho Tomé, um Joel Malucelli, o próprio Marcelo, que está dentro da nossa chapa, tem o Zé Arruda, tem o Dinho Elache, tem o João Desso, tem uma série de pessoas, de empresários, que têm suas empresas e que podem ver, e eu acho que verão, um grande negócio está patrocinando uma revolução que estará sendo feita no futebol brasileiro. Para você ter uma ideia, nós estamos em campanha, nós não somos uma chapa, somos um movimento. Esse movimento vai ficar, ou pretende ficar 15 anos no clube. Isso não quer dizer que o Renato vai ser presidente 5 vezes, mas o grupo vai querer manter uma continuidade administrativa que vai culminar com a gente colocando a espinha dorsal do planejamento estratégico no estatuto do clube. Que nós vamos propor desde o primeiro momento a mudança, é uma coisa que cabe ao Conselho Deliberativo, mas que nós vamos colocar para quê? Para que os futuros presidentes sejam a cumprir isso, a não desmontar o que nós vamos construir. Mas como eu estava te falando, nós somos um movimento, nós não estamos nem eleitos, e 2 grandes clubes, um da Série A e outro da Série B do Campeonato Brasileiro, pediram que nós fôssemos lá falar para os gestores deles sobre o nosso planejamento estratégico, porque eles nunca viram algo da forma que está sendo feito aqui. E se vocês tiverem a paciência de olhar o planejamento estratégico, vocês vão ver que não se assemelha a nenhum planejamento e a nenhuma estrutura organizacional de nenhum clube do Brasil. Falador, em uma live recente no site Coxanautas, você citou em demolir as curvas do Couto Pereira. Eu queria te perguntar como isso seria feito, com que dinheiro e quais são os seus projetos e planejamentos para o estádio. Daniel, a prioridade é o CT da Graciosa. Nós temos atividades muito distantes, administrativas do futebol, da própria atividade do futebol. Nós temos os profissionais num lugar, os juniores no outro. E o que nós estamos querendo fazer é concentrar tudo no CT da Graciosa, construindo 2 prédios, um para administração e outro para alojamento dos atletas. Com isso, nós vamos desocupar os espaços que são ocupados hoje no Couto Pereira e vamos, num primeiro momento, usar comercialmente estes espaços. Inclusive, na nossa gestão, nós não vamos terceirizar esses espaços comerciais. O clube vai administrar. Nós vamos, inclusive, escolher um local mais adequado para a própria loja de materiais esportivos. E a ideia nossa é, com o passar do tempo, com a melhora da performance em campo e com a conquista de títulos, fatalmente ela virá acompanhada de um número muito maior de sócios, de melhor bilheteria, de melhor patrocinador, de verbas de televisão melhores, e nós conseguiremos, aí sim, fazer a modernização do Couto Pereira. Nesses 15 anos de planejamento, o Couto não sai de lá, e como nós temos o setor Protorques, temos a Social, que é um projeto arquitetônico elogiado no mundo esportivo inteiro, pelo vão livre que ele tem, nós temos condições de trabalhar nas 2 curvas, né? Fazendo uma integração de todos os setores e dando uma condição muito melhor de visualização do espetáculo para o torcedor, aproximando mais do campo e, principalmente, né, protegendo das intempéries, o que é uma coisa normal em Curitiba. Nós queremos não só modernizar o Couto, mas queremos fazer dele também mais uma fonte de renda e também prestigiar
e dar melhores acomodações ao torcedor que nunca abandona o clube, especialmente o associado. Rolador, uma questão que os torcedores sempre se interessam é a relação do clube com seus rivais. Como seria a relação da Coritiba Ideal com o Atlético e com o Paraná? Veja bem, nós vamos ter uma atuação completamente diferente no que diz respeito a planejamento e objetivos do que o Atlético ou o Paraná Clube. Com todo o respeito que merecem os nossos adversários, né? Nas ações que venham a beneficiar o Coritiba e o futebol paranaense, e a nossa atuação sempre vai ser nesse sentido, nós estaremos juntos, né? Agora, em ações que não venham a beneficiar o futebol paranaense, que estejam somente na cabeça de uma pessoa que tem interesses pessoais nesses clubes, nós não estaremos juntos. Nós queremos sim, achamos importantíssimo que o Coritiba seja forte, que o Coritiba seja grande, que o Coritiba volte e até ultrapasse patamares que ele teve antigamente, porque isso naturalmente engrandece não só o Coritiba, isso engrandece o futebol paranaense, e isso faz com que os nossos adversários venham a tentar copiar o nosso trabalho. Isso fortalece não só os clubes, mas fortalece a nossa imprensa, fortalece a nossa televisão, porque nós vamos ter melhores condições do que nós temos hoje de proporcionar espetáculo, né, de futebol para todo o Brasil. Então, o que nós estaremos juntos, sim, são nas parcerias estratégicas, nas parcerias inteligentes. Uma parceria que é fundamental é no sentido, por exemplo, da gente conseguir melhores cotas de televisão. E aí eu diria que não é só do futebol paranaense, mas de outros clubes que estão fora daquele seleto clube de protegidos, né, de streaming, de redes de televisão. Nós queremos sim, porque senão nós vamos virar uma Espanha, onde você tem um campeonato onde o campeão e o vice já estão decididos antecipadamente. Aproveitando esse gancho, MP do mandante, você é a favor? Nós vamos estudar isso, né? Veja bem, nós estamos numa situação de pandemia, onde isso mudou toda a normalidade em todos os sentidos. Nós estamos numa situação também em que as grandes redes de televisão estão perdendo a supremacia, ou pelo menos estão tendo que dividir com todos esses canais de streaming a transmissão de jogos. É aquela velha história de você esperar as melancias se acomodarem para que a gente aí possa fazer uma análise mais real e emitir uma opinião abalizada. Quer dizer, hoje nós não sabemos nem como vai ficar o Campeonato Brasileiro de 2021, né? Seria aqui uma opinião totalmente sem base, a opinião que eu viesse a dar nesse momento. Eu queria completar uma coisa que eu esqueci de falar para o Daniel, quando ele me perguntou do estádio. Você lembra como foi construído o Couto Pereira, Daniel? Ele foi construído até por uma junção de sócios e torcedores do clube. Mas ele, mais do que isso, ele foi construído por etapas, né? Ele foi construído primeiro a social, depois a Mauá, depois foi feita a curva de entrada, depois foi a curva posterior e depois o Protorque substituindo a Mauá. Então, a nossa ideia é, tendo você um projeto definido na cabeça, quer dizer, um projeto que nós vamos buscar, você não fazer, não pegar dinheiro público, você não fazer projetos megalomaníacos e você fazer por etapas essa modernização que eu falei para você que acontecerá. Então, só para deixar claro, a sua ideia é ir reformando o Couto Pereira e não a demolição do estádio ou a construção de... Modernizando, né? Modernizando com dinheiro próprio, e eu tenho certeza absoluta que diferentemente do que adversários nossos fazem, nós vamos conseguir construir um estádio moderno, né, que tenha capacidade adequada para a nossa torcida, para os nossos sócios principalmente, né, e que isto será viabilizado dentro do planejamento financeiro que a gente tem. Aí, óbvio, não é um planejamento financeiro de curto prazo, é um planejamento financeiro de médio e longo prazo.
antes das chapas serem protocoladas, houve até conversas para que se formasse uma chapa única, enfim, candidatos conversando. Eu queria saber, por que você decidiu não se aliar com outros candidatos e lançar a sua própria chapa? Bom, primeiro eu sempre elogiei a atitude do ex-presidente Giovanni Gionedes de buscar a união, né? Quando foi convocada a reunião, quando eu fiz minha exposição, eu perguntei se os outros grupos haviam lido o nosso planejamento estratégico. E ninguém tinha lido, né? E eu disse, olha, antes de qualquer coisa, para que a gente possa estar unidos, nós não abrimos mão, nós podemos abrir mão até de nomes, mas nós não abrimos mão do planejamento estratégico. O planejamento estratégico tem que ser seguido à risca, porque nós não acreditamos nos planejamentos estratégicos que hoje estão na maioria dos clubes do Brasil. Não dá certo. Para os novos tempos, não funciona. E ninguém tinha lido o planejamento estratégico. Quando eu terminei de falar, o doutor Viale, de quem eu sou amigo e a quem eu respeito, ele disse, olha, eu queria dizer que eu acho que a gente tem que partir direto para nomes e eu só aceito ser candidato a presidente. Então, a partir do momento que ele disse isso, acabou a reunião. Quer dizer, sem planejamento estratégico e com uma pessoa que apesar do respeito que merece, se colocou intransigivelmente como presidente do clube, né? A reunião não prosperou. Então, realmente, eu fui o culpado de não haver esta união por uma razão muito simples. Todas as gestões aonde você faz composição não chegam ao final do mandato. Por quê? Porque o que une uma equipe é o planejamento estratégico. Mais do que isso, o que une uma equipe são valores iguais, são pensamentos iguais, são comportamentos iguais ou parecidos, né? E quando você faz uma composição mera e simplesmente para ganhar uma eleição num clube ou para não ter eleição, você pega um de um grupo que tem um pensamento, você pega outro que tem um pensamento diferente, que, aliás, ocorreu nesta reunião, alguém que disse, né? Disse, olha, eu não abro mão de ser vice-presidente de futebol e eu já tenho um planejamento para o futebol. Quer dizer, é quase impossível você conseguir trazer pessoas com cabeças diferentes para reunir em volta de nada, porque não há planejamento, né? E nós tivemos uma experiência triste na gestão Bacelar no início, em que 3, 4 meses depois do início da gestão, já saiu Ricardo Guerra, saiu Medina, se jogou o planejamento fora. Depois de mais 6 meses, mais dois G5 caíram fora e foram substituídos. Enfim, ao longo de 3 anos foram feitas várias substituições, exatamente porque as pessoas não tinham o mesmo projeto e porque as pessoas pensavam diferente. Então, eu não acredito nisso, não acredito, sinceramente, em você, somente para ganhar uma eleição ou para evitar uma eleição, você trazer pessoas com pensamentos diferentes, reunir em volta de uma mesa e, em cima dessa mesa, não ter planejamento nenhum. Rolador, você tem no seu grupo o seu G6, né, como você diz, o Wilson Ribeiro de Andrade, que é ex-presidente, e pouco tempo atrás, ele chegou a lançar candidatura junto de um grupo que tinha o Samir Namur, que hoje é candidato. A chapa do Viale chegou a conversar com ele também. E ele deu uma entrevista para a gente, onde ele disse que não via em você a experiência necessária para ser presidente do Curitiba. Ele disse que não duvidava da sua capacidade técnica, mas ele disse que não via a experiência necessária para ser presidente. Pouco tempo depois, ele passou, ele rompeu com o grupo do Samir e decidiu se juntar a você. Vocês tiveram uma conversa e ele passou a te apoiar. Eu queria saber o que mudou nessa visão dele e como que você recebeu essa crítica dele naquela época. Bom, vamos pelo início. O que você entende, Fernando, como entender de futebol? Entender de futebol é uma pessoa que tem conhecimento no dia a dia, na área,
conhecimento Sim, técnico, sabe de gestão, tem que saber de uma gama de coisas que compõem o futebol. perfeito. Corretamente a tua resposta. Agora, eu te faço uma pergunta. É só ir lá na Federação Paranaense e consultar. Alguém que jogou 25, 28 anos futebol em diferentes categorias, você acha que conhece da atividade de futebol? A Do atividade vestiário? de vestiário, sim, mas De técnica de futebol? De tática de futebol? sim, mas Sim, de jogador de futebol? o futebol de 25, 30 anos atrás era outro futebol, não é o mesmo futebol que se joga hoje. Não é o mesmo futebol, vamos dizer assim, em termos de velocidade, né? Em termos de esquema tático. Mas, para você entender de futebol, você tem que entender de tática, você tem que entender de fundamentos do jogador, de posicionamento e de definição estratégica da equipe, de metodologia de jogo. Isto, meu amigo, isto pode mudar 100 vezes, mas a base, quem jogou futebol conhece. Qualquer pessoa que tenha jogado futebol, e principalmente durante tanto tempo como eu joguei, conhece futebol. Vamos sair do campo do futebol. Vamos falar sobre gestão. Uma pessoa que administra, como eu, bilhões de reais de pessoas, de vários fundos que eu criei, que passa por várias áreas do conhecimento, área financeira, economia, ciência atuarial, previdência, administração, recursos humanos, estatística. É óbvio que uma pessoa que faz planejamento de longo prazo e que administra empresas com sucesso, né, entregando o que promete, entende de gestão, né? Então, o que é a gestão do futebol? A gestão do futebol, a gestão do Curitiba, o que é? É você entender de gestão e você entender o core do Curitiba. Qual é o core do Curitiba? É o futebol. Então, me desculpe, mas eu entendo muito de futebol. E vou te dizer mais ainda. O Wilson, quando falou isso, quer dizer, eu acho que, obviamente, sempre é uma jogada, vamos dizer assim, na mídia, porque na época ele era candidato. E, claro, de uma forma, eu diria para você até elegante, ele tentou mostrar que ele tinha mais experiência de gestão de futebol do que eu, mas não de futebol. De futebol, não, que eu joguei muito mais do que ele. Agora, o que aconteceu? O Wilson foi a segunda vítima dos grupos de lá. Porque os dois grupos de lá, eles estão unidos. A verdadeira oposição sou eu. Eu sou contra tudo que está lá. Você pode haver até antigas amizades mudarem de grupo, o que você percebe de que há uma sintonia entre eles. O Wilson foi para lá e colocou a mesma situação. Ele colocou que ele só aceitava se ele pudesse nomear o G5 dele. Que ele não acreditava que, vindo um de cada grupo, que a gestão tivesse sucesso. Obviamente, o Samir não aceitou, depois também o Viale não aceitou, porque o Viale queria ser o presidente, e o Wilson veio nos procurar. E o Wilson veio nos procurar e queria entender qual que era o nosso planejamento. Ele leu o planejamento e nos procurou uma segunda vez. E nos ofereceu o seu apoio. O que nós aceitamos, porque, se a gente lembrar, não só até do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista de gestão, a última gestão que deu alegrias à torcida do Curitiba, a última gestão que conquistou um tetracampeonato, que chegou a 2 finais da Copa do Brasil, que ficou com o clube com 24 vitórias consecutivas durante muito tempo no Guinness Book, foi a gestão do Wilson. Então, o Wilson tem a acrescentar muito, sim, a nossa chapa, a experiência dele, a maturidade, e eu diria mais, ele mesmo fala isso. A história não é só importante porque você lê o passado, é porque você aprende com os teus erros, você tem a oportunidade de aprender com os teus erros. E o Wilson disse, Renato, eu vou economizar muito alguns erros que vocês possam vir a cometer com a minha experiência, e é uma grande verdade. Por que nós vamos abandonar essa experiência? Por que nós vamos abandonar as relações, aquilo que eu falei, o network que o Wilson tem numa CBF, no Congresso Nacional, numa Rede Globo de televisão, em função de todos os contatos que ele teve quando foi um presidente vitorioso. É óbvio que nós aceitamos a presença dele e aceitamos a experiência dele para nos ajudar a gerir o clube. Rolador, para a gente finalizar a entrevista, só para ficar bem claro o que você disse agora. Na sua opinião, quem votar no Viale vai estar votando no Samir e vice-versa.
E eu queria que E você vice-versa. encerrasse com uma última mensagem aí dizendo por que você deve ser o presidente do Curitiba pelos próximos 3 anos. Veja bem, isso é o que eu faço na minha vida pessoal. Eu queria que a torcida do Curitiba fizesse na vida de cada um, né, dos torcedores. Para montar o meu G5, eu fui extremamente criterioso, olhando, né, a história das pessoas, o currículo das pessoas, o comportamento das pessoas, né, a moralidade das pessoas. Então, eu não tenho nada contra ninguém, mas eu acho, com toda sinceridade, que nós tivemos uma excepcional oportunidade de reunir pessoas que têm história, têm a boa história, de pessoas que têm amor ao clube e que, além de tudo, têm capacidade de gestão. Então, cabe à torcida, quer dizer, como cabe a nós, cidadãos, numa eleição municipal, estadual ou federal, a gente fazer a nossa parte, que é escolher o melhor. Então, eu desejo que a torcida não vote por emoção, que a torcida compare os currículos, que a torcida compare principalmente as equipes, porque não é uma pessoa só que vai gerir o clube, são as equipes, e que ela faça livremente sua opção. É só isso que eu desejo, né? Que ela vote com razão, mas com o coração no Curitiba.